Só que quando eu abri aquilo ali, eu falei assim, gente, será que é pra mim? Será que eu vou conseguir? Porque eu vou te falar. Eu não sabia, Érico, fazer uma pasta no Google Drive. Sabe o que é Google Drive, né? Uma pasta. Fazer uma pasta. Eu não sabia. Quando eu precisei disso, eu tive que pedir pra minha filha, que na época devia ter uns 17 anos. Eu, Duda, me ajuda. E aí eu falei assim, e usava o computador do meu filho, né? Então eu tinha um telefone na minha mão, usava o computador do meu filho para fazer o que eu tivesse que fazer, inclusive estudar, e pedi para minha filha fazer uma pasta para mim, para poder, enfim, arquivos, né, coisas que deveriam ser postas de lançamento. E aí eu me senti, gente, eu preciso virar o jogo, né? Então, eu sou fisioterapeuta e pouco antes da pandemia, eu ia fazer 40 anos. E aí bateu uma crise meio estranha, Caramba, não sabe? fez? Como é que não faz? Você ia fazer, mas não fez? Não, eu estava na porta de fazer 40 anos. E aí eu Tá. dava aula de pilates há muitos anos. Acordava às 5 da manhã, abria estúdio às 6h40, almoçava marmita, não que isso seja um problema, mas isso começou a se tornar um problema depois de um período. Aí depois eu comecei a pensar, será que é isso que eu quero para os meus próximos 5, 10 anos? E aí eu estava prestes a fazer 40 anos. E aí eu fiquei com vontade, por ser fisioterapeuta da aula de pilates e saber, né, dominar o assunto, eu pensei em abrir um espaço físico para mim, isso mais ou menos em 2019. E aí, sem brincadeira nenhuma, pouco antes de eu ir ver uma sala para poder abrir o meu espaço, a pandemia explodiu. Sendo que eu tinha uma noção de que para ter o meu espaço, eu teria que divulgar. Precisaria da internet de alguma forma. Não sabia como, mas precisaria da internet de alguma forma. E aí passou aquele ano de 2020, né? Aquele ano que foi, enfim, você sabe, procrastinei um pouquinho. Quem dera se eu tivesse te conhecido um pouco antes, né? Porque eu acho que teria sido muito diferente antes. E aí a minha irmã, que ela já tem uma mente mais empreendedora, chegou para mim no início de 2021 e falou assim, eu dava aulas de pilates e ela falou assim, Cíntia, você não quer vender suas aulas de pilates na internet não? Pra você ver, né? Sem noção nenhuma. Simplesmente, você não quer vender suas aulas de pilates? Todo mundo tá usando a internet, não sei o quê. Eu já sabia que eu já estava mais ou menos no meio e nesse período começou a aparecer você pra mim, né? Você sabe, a gente começa a clicar lá, divulgação, marketing digital, não sei o quê, você começou a aparecer pra mim. E nesse dia ela chegou, vem cá ver a aula desse cara. Era CPL do 1 ou 2, eu acho que era uma quinta-feira, não me lembro. E aí, Érico, você não vai ficar chateado comigo, não? Porque eu lembro que eu falei assim, ai, mano, esse cara de novo, toda hora ele aparece pra mim. Toda hora eu já até ocultei, já. Eu já até ocultei várias vezes ele, porque ele tá aparecendo demais pra mim. Ela falou assim, assiste a aula dele. E aí, nesse dia, eu lembro que a gente estava na casa da minha mãe, a gente pediu uma pizza e a gente começou a conversar, né? A gente estava nessa mudança de aula, de pós-pandemia e tal. E aí foi mais ou menos janeiro de 2021. E aí a gente assistiu essa aula junto e, sinceramente, eu só acho que a minha irmã ativou um gatilho mental da prova social da autoridade comigo, porque bastou ela falar isso comigo que já tudo ali já mudou pra mim, né? E aí isso deve ter sido uma quinta-feira mais ou menos. Quando foi na segunda, ela falou assim, Cíntia, eu comprei o curso dele. E na verdade, acredito, e nós assim, compramos sabendo o cara que ensina a vender na internet. Eu não tinha noção de que era o lançamento. Né? Eu sabia, vender na internet, divulgar na internet, eu não sabia. E aí, em 2021, fevereiro, nunca vou me esquecer, passou o carnaval, eu comecei a estudar. E aí comecei. E aí, naquele dia, eu fiquei apaixonada. Eu falei assim, gente, internet é muito mais do que fazer vídeo, do que fazer story. Existe um mundo, um oceano azul por trás disso aqui. E aí, eu comecei a estudar, obcecadamente, fiquei muito apaixonada. E aí eu passei 7 meses, assim, de 2021, abdiquei de várias coisas. Ambiente, principalmente, para mim, mudar de ambiente foi que mudou a minha vida. Né? Hoje em dia eu lido com pessoas que faturam 100 mil ou mais, faixa pretas, inclusive, que eu desci nessa comunidade, que é a fórmula de lançamento, você começa a conhecer várias pessoas e, para mim, em primeiro lugar, qual foi o ambiente? Então, se você quer mudar, é igual aquela história que você fala quando você era vegetariano, né, que depois foi comer carne num lugar famoso e tal. Então, realmente, isso faz muita diferença. E aí, quando comecei a estudar, fevereiro, março, só que quando eu abri aquilo ali, eu falei assim, gente, será que é pra mim? Será que eu vou conseguir? Porque eu vou te falar, eu não sabia, Érico, fazer uma pasta no Google Drive. Sabe o que é Google Drive, né? Uma pasta, fazer uma pasta. Eu não sabia.
Quando eu precisei disso, eu tive que pedir pra minha filha, que na época eu devia ter uns 17 anos. Eu, Duda, me ajuda. E aí eu falei assim, e usava o computador do meu filho, né? Então eu tinha um telefone na minha mão, usava o computador do meu filho pra fazer o que eu tivesse que fazer, inclusive estudar, e pedi pra minha filha fazer uma pasta pra mim, pra poder, enfim, arquivos, né? Coisas que deveriam ser postas de lançamento. E aí eu me senti, gente, eu preciso virar o jogo, né? E não tem como, você você só aprende quando você lança. E aí, em abril de 2021, né, 2 meses depois de começar o curso, eu tava, assim, deu aquela baixa. Eu falei assim, cara, acho que não vai dar certo, assim, não vou conseguir, eu preciso pagar meus boletos, né? Aquele medo que vem. E aí eu pedi um sinal para Deus, que eu sou muito disso, tá? Sou muito disso, assim, energia, religiosamente, enfim, eu acredito muito nisso. E aí era um sábado, e aí você estava fazendo o seu 747. Na época eu era expert, eu tinha um método para treinar mulheres em casa. De primeiro era isso, né? E eu falei assim, Deus, se for para eu continuar nessa jornada, que eu consiga ter essa chance. E aí você me chamou, em abril de 2021. E nós definimos a minha Roma ao vivo. Nossa, eu tava horrorosa, porque foi uma surpresa, meu coração batia forte. Eu tenho salva, tava horrível. Não tava enfeitada que nem agora, não. Não tava maquiada, nem com o cabelo pronto agora, não. E aí nós definimos a Roma ao vivo. E aí dei continuidade para o processo, porque eu percebi que era um primeiro sinal. E aí começamos, e aí outra prova. Em junho eu fiz o meu primeiro lançamento semente como expert e fiz meu primeiro lançamento, e fiz minha primeira venda. Foi dia 24 de junho de 2021. E aí eu fiz uma outra promessa para mim, pouco antes. Se eu fizesse minha primeira venda, eu participaria do evento de 2021 online, né? Na época era 497, mas eu não tinha grana para comprar, então para mim foi uma promessa muito importante, né? Que era 497, eu ia ter que parcelar. E aí eu falei assim, se eu fizer minha primeira venda, significa que eu tenho que continuar nessa parada. E aí foi o que aconteceu, comprei o evento e assisti os 3 dias em julho de 2021. E nesse processo eu fiz umas parcerias, consegui fazer o lançamento clássico, fiz a minha venda, e aí eu já era faixa verde de primeiro grau. Isso em agosto mais ou menos, agosto de 2021. E aí continuei o processo, só que aí eu fiz outro lançamento interno. Lançamento clássico, né? E aí eu zerei venda. E aí o coração deu aquela baixa. E aí eu pedi outro sinal, porque eu falei assim, cara, será que isso é pra mim? Porque eu continuava com aquelas dificuldades de tecnologia e tenho até hoje, tá, Érico? Já fiz muita besteira em lançamento nossa, eu não acredito que eu fiz isso, meu Deus. Mas é assim, a gente vai lançando, a gente vai ajustando os parafusos. É o que você ensina. Não tem erro. É igual receita de bolo. Não adianta você querer colocar o fermento no lugar do ovo, porque senão vai dar ruim. E é exatamente isso. E aí eu fiz e pedi o outro sinal. E quando foi dia 23 de dezembro de 2021, eu lembro que você estava no Ceará, em férias com a família, e você estava abrindo o 747 6 horas da manhã. E nesse dia, eu estava com outros pensamentos, com outras preocupações e querendo dar continuidade com o projeto, mas não sabia como. E aí, de novo, eu fui lá e tentei. E aí você me chamou de novo, era mais ou menos 6h30 da manhã. Você estava lá em Fortaleza. Nesse dia eu estava mais bonitinha, porque no fundo eu sabia que eu ia conseguir falar com você. Eu lembro que eu acordei 3 da manhã, fiz minha xícara de café, fiquei estudando, abri a plataforma de curso, comecei a estudar, e aí eu falei assim, acho que vou tentar falar com ele de novo. E nesse dia, você me deu uma chinelada ao vivo. Você olhou nos meus olhos e falou assim, tu quer fazer o 6 em 7? Eu falei, nossa, eu quero muito. Aí ele, Cíntia, vai ser lançadora, porque, enfim, ao longo da live eu fui falando sobre o meu projeto, sobre o meu avatar, sobre o meu... E aí você olhou pra mim e falou, vai ser lançadora. E aí eu lembro que eu falei assim, mas eu não sei fazer nenhuma página de inscrição, porque eu tinha isso na minha cabeça. Como é que eu vou fazer uma página de vendas, uma página de... Enfim, coisas que são comuns, né, que você tem que fazer, mandar uma mensagem, enfim, coisas de lançador, e eu tinha esse bloqueio. Eu achava que realmente eu não ia conseguir, porque afinal eu nunca sabia nem fazer uma página do Google Drive. E nesse dia 23 de dezembro, véspera de Natal, eu decidi que eu iria lançar. E aí comecei com o meu processo como lançador e comecei a estudar, então já foi outra parte. E aí eu fui andando. E aí encontrei uma parceria com um expert e do ramo da parte de tecnologia. E aí eu consegui fazer um primeiro lançamento com ele, que foi em setembro, aí eu não me lembro bem o mês, tá?
Eu lembro bem como foi o processo, assim. A gente começou, ele já era aluno, ele é aluno, né? Acho que ele ainda é aluno, sou aluno. E aí nós fizemos a parceria e fizemos o primeiro lançamento. Ele já tinha um semente, já era validado, já tinha um produto e tal. E aí a gente investiu R$3.000 nesse primeiro lançamento com esse expert e voltou 67 mil. Aí o peito estufou. E aí a gente nós fizemos mais 3 lançamentos, né, com esse expert. E assim, né, é o que você sempre ensina. Até a gente chegar no 6 e 7, a gente vai gerando caixa para nossos projetos, né, a gente vai criando mais autoridade. Só que teve um imprevisto com esse expert, que é uma coisa que para mim eu não abro mão, que é, ele não queria seguir o método. E você sabe o que acontece quando não segue o método, né? Posso te contar um segredo? Conta. Ele ainda só pra gente aqui, ó. Ele ainda é faixa verde, eu já sou faixa marrom de 2º grau, só porque eu segui o método. Ele ainda tá lá atrás, e eu continuei, eu tô aqui. E aí, em 2022, final de 2022, eu fui pro Mundo Paralelo, né? O primeiro evento ao vivo depois de muitos anos. Eu ainda estava com ele, né? Com esse projeto. E aí, foi mais ou menos em janeiro, acabou a parceria, e aí eu já estava em busca de outra parceria, porque eu não queria parar. E foi quando eu conheci o projeto atualmente do meu especialista, o Anderson, e ele tem um método, né, para donas de loja. E aí, uma das coisas eu fiz, né, escrevi lá, me apresentei para ele, falei qual era o meu objetivo, nosso objetivo com o projeto. Entramos em reunião e tudo mais, e aí eu falei para ele, uma das coisas que é essencial é seguir a fórmula de lançamento. Tanto que até hoje, quando a gente faz reunião, alguma coisa ele, não, Cíntia, não, se for sair muito do fórmula, não, dá pra gente colocar, dá pra gente usar, porque isso aqui por enquanto tá indo. E aí a gente fez, ele já lançava, ele já tinha um produto, porém não seguia a fórmula, né? Ele mesmo, em algum período, ele começou a lançar, ele já tinha sido seu aluno há muitos anos atrás, mas não seguia a risca. E aí, quando foi em março, nós fizemos o primeiro lançamento, semente, fizemos 7 vendas. E aí, em maio, fizemos o nosso primeiro clássico, fizemos mais ou menos, eu não me lembro a quantidade eu sei que a gente fez 27 mil, tá? No primeiro clássico. No segundo clássico, em junho, nós fizemos 60 e pouquinho. A gente abriu o carrinho em outubro, julho, agosto, setembro. Aí, em setembro, nós fizemos mais um, quando nós chegamos a bater 80 mil. E aí, quando foi no lançamento, a gente abriu o carrinho dia 30 de outubro de 2023. E eu lembro que eu já estava um pouco desanimada, porque ia vir o evento, né, do final do ano de 2023. E na minha cabeça eu já queria a plaquinha. E aí eu já estava desanimada e tal. E aí a gente fez o lançamento, abrimos o carrinho dia 30 de outubro de 2023. E aí no quarto lançamento clássico, nós fizemos o 6 e 7. Aos 45 minutos do segundo tempo, a gente tem chance. Ele abriu uma live, faltava 2 vendas, Érico, 2 vendas. 2 vendas pra gente bater o 6 e 7. Era domingo, e quando foi 11h45 da noite, a gente conseguiu. Foi foda, foi muito foda, cara. Foi muito foda. O que 6 em 7? Batemos 102 mil. Batemos 102 mil. Não, tá me tremendo. 6 e 7 pra mim é transformação de vida, é liberdade, é poder fazer meu treino de musculação 10 horas da manhã. Tem uma coisa que eu ensaiei isso, tá, Érico? Mas é porque, na verdade, é muito real. Tem uma coisa que eu fazia antes do 6 e 7, que eu não fazia antes do 6 e 7 e agora eu faço, que é planejar. Eu planejo. Eu não sonho mais. Hoje eu sonhava, mas qualquer um pode sonhar. Quando eu dava aula de pilates e ganhava 3 mil, eu sonhava. Quando eu tinha uma férias de uma vez no ano, eu sonhava em ir para algum lugar. Hoje eu planejo. Não que eu tenha chegado onde eu quero, ainda não. Mas hoje eu planejo porque eu sei que depende de mim. Eu sei que é só ajustar parafuso, eu sei que é só lançar, eu sei que tá errado, a gente vai consertar. E aí eu fui pro Mundo Paralelo, a gente comprou o nosso ingresso. Esse ano, no ano de 2023, já fui de first class. Isso foi muito bom. A vida muda, né? Sim, já fui de first class, porque no ano anterior eu tinha ido naquela parte mais barata. Em 2023 eu fui de first class.
E pegamos a nossa placa de 6 em 7, tiramos foto, foi foda pra caramba. O nosso expert foi com a gente. E nosso projeto daí janeiro a gente fez um 6 em 1, que eu não sei o que foi melhor, se foi o 6 em 7 ou se foi o 6 em 1. A gente bateu o nosso lançamento Explica de janeiro. explica pra galera o que é um 6 em 1. Tem Então, pessoas que não 6 não em tão 1, ligadas. 100 mil reais em um dia. Então a gente abriu o carrinho na segunda-feira, em janeiro, e quando foi 3 horas da tarde do primeiro dia de carrinho, a gente bateu logo os 6 dígitos, os 100 mil. E aí, caraca, a gente fez uma ligação em vídeo, eu lembro que a gente estava na rua. Caralho! Foi muito bom. E desde então a gente vem fazendo múltiplos, e agora eu sou uma faixa marrom de segundo grau, né? Que a gente já fez aí quatro lançamentos que ultrapassamos os 100 mil. E aí agora a gente já tá em outro nível de jogo, né? Já estamos à procura da faixa preta e nós estaremos no palco com os seus 1000 faixas pretas, que é o seu sonho. O seu sonho também é o nosso, né, Érico? A gente sonha junto com você. Você sonha junto com a gente. Eu sonhei com esse dia, Érico. Eu sonhei muito.